Boa noite a todos. Mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos em Provérbios, gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6. E nós vamos ler hoje dos versículos 20 a 24. Provérbios 6, versículos de 20 a 24. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 6, versículos de 20 a 24. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que teremos aqui. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor conduza os nossos corações à compreensão da Tua palavra, Pai. Que a gente possa sair daqui transformados por ela e confrontados por ela, mas acima de tudo, confortados por ela, crendo que o Senhor nos alcançou e nos capacitará a vivermos dessa maneira também. Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo é a capacitação necessária que nós precisamos para cumprir e viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração e fazemos ela gratos em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na semana passada nós falamos um pouco aqui das coisas que Deus odeia. E eu usei o exemplo aqui dos versículos anteriores, do capítulo 6 ainda, onde Salomão dava continuidade falando sobre o homem perverso, o coração perverso do homem, aquele homem que se aparta de Deus, que mantém a distância da obediência da palavra do Senhor. E agora nós vamos ver então aquilo que Deus ama. E é interessante pensar nisso, porque os primeiros versículos, particularmente o versículo 20, ele já direciona a nossa compreensão para aquilo que Deus ama. Salomão vai falar para o seu filho: meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. E aqui volto a falar, meus irmãos, Salomão não está lidando, quando ele usa essa expressão, de obediência aos mandamentos do seu pai, ele não está se referindo a qualquer mandamento. Ele não está se referindo a uma ordem direta do pai que pede para o seu filho: filho, abre a porta, ou filho, tira o lixo. Não é essa questão aqui que Salomão está lidando nesse momento. Aqui ele está se colocando como exemplo, o exemplo de um pai que é temente ao Senhor, um exemplo de um pai que vive de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, pode até abaixar um pouquinho. Então, Salomão ele está se colocando aqui como um exemplo. Esse pai que dá um mandamento que não provém do coração de Salomão, mas que provém das Escrituras, que ele tanto ama e ensina o seu filho. Então, algo naturalmente que Deus ama é aquilo que vai vir de acordo com a ordem de Salomão, é a obediência. A obediência natural à palavra de Deus por meio daqueles que temem ao Senhor. Não é a primeira vez que Salomão começa um parágrafo falando isso. Filho, dê ouvidos ao mandamento do seu pai. Filho, obedeça aqui a instrução da sua mãe.
não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última que acontecerá no livro de Provérbios. Salomão, ele está falando aqui dessa maneira, mais uma vez, parece até meio que cansativo da parte de Salomão ficar relembrando isso constantemente, mas esse é o primeiro desafio. Para vivermos uma vida guiados pela sabedoria, o desafio é justamente colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo. E por isso, então, Salomão chama tanta atenção do seu filho, daqueles que estariam lendo esse livro. Ponham em prática. Vivam isso. E por isso, no versículo 20, ele fala: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Não negligencie com a palavra de Deus. Não negligencie com essa vida maravilhosa que Deus pode proporcionar àqueles que temem ao Senhor. Lembrem-se que na semana passada eu falei para os irmãos que, por mais que Salomão estivesse tratando nos versículos anteriores a respeito de um homem perverso que não conhece a Deus, que não teme a Deus, a perversidade encontrada no coração desse homem também pode ser encontrada no nosso coração. Quando negligenciamos a obediência ao nosso Deus, quando nós esquecemos de pôr em prática as instruções da mãe. Volto a falar. Salomão está tratando aqui de um padrão bíblico de vida, no qual ele se coloca como padrão, o pai, que ensina o filho. E aqui é muito importante a gente ter essa noção, meus irmãos, porque aqui são os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo ponto que a gente pode olhar para esse texto e ver a necessidade que um filho tem de obedecer os mandamentos do seu pai, que o instrui através do caminho de sabedoria, que é a palavra de Deus, também vemos a responsabilidade gigantesca colocada sobre os ombros dos pais, para que por meio da capacitação vinda de Deus, por meio da dependência completa diante de Deus, esses possam conduzir os seus filhos à compreensão da palavra de Deus. Percebam, irmãos, que a gente não está tratando aqui de salvação. Porque nenhum de nós tem poder para promover salvação nos nossos filhos. Mas nós podemos conduzir eles na palavra do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Se os irmãos puderem, eu não vou me ater aos versículos paralelos, mas se os irmãos puderem depois dar uma lida em Deuteronômio 6, vocês vão ver aquilo que Deus estipula por meio de Moisés, uma ordem bem clara da responsabilidade do pai para com o filho. E ali você vai ver que Deus é muito claro que a responsabilidade do pai é instruir no caminho. Inclusive, a palavra que ele utiliza ali, inculcará, né? Você falará exaustivamente. Será um exercício que você fará sem medir esforços. É algo que você precisa fazer e continuar fazendo. Poxa, para aqueles que têm filhos sabem quanto é difícil. Eu tenho uma filha de 1 ano e 1 mês. Ela não está aqui hoje só por causa de saúde. Mas eu sei o quanto eu batalho com ela para ela me obedecer. Ela sabe o que eu estou falando, ela está me ouvindo e tem vezes que ela me ignora. Uma criança de 1 ano, parece brincadeira isso, né? É engraçado. É cansativo pra caramba. Mas instruir no caminho do Senhor vai exigir do pai esse longo ânimo. Essa atitude incansável de repetir, e aí a criança vai fazer de novo, e você repete e ensina. E aí você repete, ensina, disciplina. E depois vai acontecer de novo, você repete, ensina e disciplina. E vai acontecer de novo e de novo. A gente tem que ter essa noção. Então a responsabilidade aqui é muito grande. E Salomão está falando de algo muito sério. É aquilo que Deus ama. Obediência. Deus ama a obediência e por isso, aqueles que são
conduzidos ao temor do Senhor e que, portanto, recebem de Deus a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria necessária para conduzir uma vida, para viver, não para o caminho da morte, esses precisam colocar em prática aquilo que é ensinado. Mas é interessante que após Salomão tratar desse assunto, o que ele precisava fazer, Salomão ele vai chegar no versículo 21 e vai dar mais uma dica para esse filho e para os seus leitores. E aqui ele vai usar de maneira ilustrativa algumas expressões que vão trazer para o seu filho uma compreensão maior da sua responsabilidade nessa Som, voltou? Não sei o que está acontecendo. Eu vou ficar assim. Ó. Obrigado, Lala. E no versículo 21, então, ele vai falar assim: filho, amarre os mandamentos do Senhor sempre junto ao seu coração. E aí, logo na sequência, ele fala: olha, ate-os. Amarre é mais uma palavra sinônima de amarrar ao redor do seu pescoço. Interessante que em Deuteronômio 6, Moisés vai falar a mesma coisa para aquelas pessoas. Ele fala ali: olha, pais, vocês estarão incumbidos da tarefa de ensinar os seus filhos. E vocês farão isso no momento em que vocês levantarem, no momento que vocês deitarem, quando vocês estiverem descansando, quando vocês estiverem trabalhando, em qualquer circunstância. Vocês estarão ensinando os seus filhos a obedecer os mandamentos do Senhor. E agora eu quero que vocês entendam também uma necessidade muito grande e um auxílio muito importante na vida deles. Amarre nos braços deles. Coloque cordões no pescoço dele, que ele possa ter sempre perto dele os mandamentos do Senhor. E essa ilustração dada aqui por Salomão em Provérbios nos remete a Deuteronômio 6 e nos remete a essa instrução, essa atitude pedagógica do povo judaico de lidar com a ideia de proximidade da palavra do Senhor. A intenção de Salomão aqui, a intenção dos israelitas em fazer isso, obedecendo à ordenança de Deus, não era ter de maneira legalista, sempre perto deles, a lei de Deus. Mas era algo que era pedagógico, era ilustrativo. Filho, é assim que você tem que conduzir sua vida. Com a palavra de Deus amarrada no seu pescoço. Com a palavra de Deus em volta do seu coração, para que você possa fazer aquilo que Deus ama, para que você possa obedecer aos mandamentos do Senhor, e obedecer de maneira prática, não de maneira legalista. Salomão está tratando aqui de uma questão de proximidade das Escrituras. Ele está falando para o seu filho: olha, filho, mantenha a palavra de Deus sempre perto de você. Você quer resistir às tentações? Você quer resistir, como nós tratamos na semana passada, a tudo aquilo que Deus odeia? Um coração perverso, mas não apenas perverso, a tudo aquilo que corresponde a pecado. Você quer resistir ao pecado? Mantenha a palavra de Deus perto do seu coração. E aqui vem então um outro desafio para a gente, meus irmãos. Como é difícil a gente cultivar isso. Nós falamos aqui de púlpito, vocês sabem disso, os professores das EBDs cansam de falar, e a gente sempre bate na mesma tecla da ideia de uma devocional produtiva, de uma devocional, um tempo de leitura bíblica que seja produtivo, que traga edificação para a sua vida, e muitas vezes nós não fazemos isso. E quando fazemos de maneira legalista. Apenas como se a gente estivesse amarrando a Bíblia no nosso pulso.
mas sem necessariamente ter contato com ela, sem necessariamente ter um relacionamento com ela que visa a obediência e a não negligência do ensino e da instrução. Salomão está tratando com o seu filho a ideia de viver correspondendo a essa sabedoria. Salomão não esqueceu, Salomão não está dizendo aqui que o seu filho não tem sabedoria, não está dizendo que o seu filho não vive no temor do Senhor, mas ele está dizendo: filho, se você quer continuar, e por isso ele fala para o seu filho: olha, amarre bem junto ao seu coração, grude ele perto do seu pescoço, para que você nunca deixe de ter relacionamento com a palavra de Deus. Mas por que isso é tão importante? Por que será que Salomão acha que manter as escrituras próximas a ele? Por que Salomão acha que é tão importante ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, a ponto de querer ensinar isso ao seu filho? E ele vai responder para a gente nos versículos posteriores, 22 a 24. Ele vai dizer assim: olha, meu filho, porque se você fizer isso, quando você andar, os mandamentos do Senhor será o seu guia. E quando você dormir, os mandamentos do Senhor estarão te protegendo. Quando você acordar, os mandamentos do Senhor falarão com você. Te ensinarão, te conduzirão a uma maior sabedoria, a uma maior compreensão de quem Deus é. E naturalmente, a um temor genuíno ao seu Deus. Ele continua, versículo 23. Se quiser desligar o outro ventilador, meus irmãos, podem desligar, tá? Fiquem à vontade. Versículo 23, ele vai dizer assim: por quê? Porque também os mandamentos do Senhor são como lâmpada, e a instrução é luz. Isso te lembra alguma coisa? Lâmpada e luz? Salmo 119, versículo 105. O salmista vai dizer justamente essa expressão, ligando essa expressão diretamente à palavra de Deus. E é interessante que a expressão usada no texto original, ela traz uma interpretação mais completa. Por quê? Porque ele usa duas palavras para definir luz. Uma, ele se refere à luz do dia, a luz que é promovida pelo sol. E a outra, ele se refere a uma lamparina, que emite luz e também pode iluminar. E a ideia do salmista ali é mostrar para aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é o suficientemente iluminada para mostrar os meus próximos passos aqui, o pouco ali, a ideia da luz de uma lamparina, mas também ela é clara como o dia. Ela consegue iluminar o horizonte inteiro. A frase do Mufasa no Rei Leão, né? Até onde o sol toca, tudo é seu, né? A ideia de completa compreensão. O sol revela tudo. Ele mostra o meu caminho e me faz ver aonde tem buraco e aonde não tem. Ela é suficiente para os mínimos detalhes e coisas menores, mas ela também é completamente capaz de iluminar todo o meu caminho. Salomão, então, talvez lembrando aqui do Salmo 119, ele fala para o seu filho: olha, meu filho, isso é tão importante, porque a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, se forem guardados no seu coração, se forem fruto da sua obediência diária, você conduzirá a sua vida sem tropeço. Você não cairá nas armadilhas,
daquilo que Deus odeia. Então, versículo 24, ele vai concluir o porquê disso também. Porque dessa maneira, meu filho, os mandamentos do Senhor te promoverão. Revezamento de microfone. Som. Ó, só aumentar. Eu estou ouvindo. Som. E aí ele vai falar no versículo 24. Eles te protegerão, eles quem? Os mandamentos do Senhor te protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Meus irmãos, Salomão ele volta a tocar no assunto de moralidade aqui, para vocês terem uma noção de quanto isso é importante na perspectiva de Salomão. É algo muito sério, não é brincadeira. Mas nós podemos aplicar plenamente em qualquer área pecaminosa, porque ele está lidando aqui com o pecado, com aquilo que Deus odeia, combatendo tudo isso com aquilo que Deus ama. O que nós precisamos ter a noção, meus irmãos, diante desse estudo, diante dessa palavra de Salomão, é que aquilo que Deus ama é a obediência à palavra do Senhor. Não a obediência parcial. Não a obediência conveniente, mas uma obediência completa. Porque a palavra de Deus só será luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés se eu estiver praticando ela. Se eu coloco ela de lado em algumas circunstâncias da minha vida, ela não será. Ela pode estar amarradinha aqui no meu braço. Ela pode estar sendo colocada debaixo do seu braço. Você pode andar com ela para todo canto da sua vida. Se ela não estiver sendo colocada em prática, não adianta. Salomão, então, ele vai ensinar ao seu filho. Filho, você quer aprender aquilo que Deus ama? Obedeça aos mandamentos dele. Ponha em prática na sua vida. E certamente você será protegido da maldade do seu próprio coração. É um desafio, meus irmãos. Viver dessa maneira é um desafio. Não será fácil no nosso dia a dia. Nós temos situações que acontecem no nosso dia a dia que nos tentam a colocar de lado a palavra do Senhor, a colocar de lado os mandamentos do nosso Deus e simplesmente se satisfazer com ele amarradinho no nosso braço, mas não sendo colocado em prática. O desafio é diário. Assim como seria um desafio para o filho de Salomão e aqueles que estariam lendo o livro de Salomão naquele período, continua sendo um desafio para cada um de nós. Aqueles que temem ao Senhor, viverem de acordo com esse temor. Que a gente possa pôr em prática isso no nosso dia a dia. E que a gente possa ter a noção de que para fugir daquelas coisas que Deus odeia, nós precisamos fazer aquilo que Deus ama, que é obedecê-lo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que tivemos agora, de ouvir a Tua palavra e de aprender mais sobre ela. E Pai, nesse momento em que a Tua palavra confronta os nossos corações a vivermos uma vida de obediência, tomarmos essa decisão de obedecer ao Senhor, a minha oração é que o Senhor continue fazer queimar esse desejo que brota nos nossos corações. Muitas vezes, Pai, nós saímos daqui animados, revigorados pela Tua palavra, com o coração queimando para obedecer ao Senhor, mas
A gente passa do portão para fora, nós somos bombardeados por diversas coisas. Tentações, sim, Pai. Provações também, Pai. E nada disso é justificativa para abandonarmos a obediência ao Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que esse fogo que arde nos nossos corações quando ouvimos a Tua palavra, continue queimando em nossos corações durante a nossa semana, no nosso trabalho, na nossa casa, para que possamos viver obedecendo o Senhor, praticando a Tua vontade, Pai, fazendo aquilo que o Senhor ama e fugindo de tudo aquilo que o Senhor odeia, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa, Pai. Nós sabemos que o Senhor já nos capacitou em Cristo Jesus para vivermos assim. E cremos, Pai, então que temos tudo aquilo que precisamos para honrar o Senhor por meio das nossas vidas. Nos ajuda então, Senhor, diante dos desafios, poder enxergar que somos capazes sim, em Cristo Jesus apenas, de vencer as nossas batalhas contra o nosso pecado e contra o nosso coração. Nos ajuda a lembrar disso todos os dias, Pai. Nos ajuda a ter uma proximidade real, íntima da Tua palavra, para que possamos viver praticando aquilo que o Senhor ama. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.